Sejam muito bem-vindos, meus caros. Onde que eu olho, cara? É pra cá, é pra lá. Primeiro é lá, achei que primeiro é lá. Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jota Borgonhoni. Estamos aqui para mais. Olha, eu até esqueci de te. O pessoal tá te vendo, eu esqueci de te apresentar. Eu vou de novo. Vamos lá. Só quem tá no YouTube do podcast Sejam não tá entendendo nada até agora. Meus caros náufragos. Eu sou Jota Borgonhoni e ao meu lado, como vocês podem ver, Francisco Escorcin. Sim, vocês podem ver, entende? Se antigamente quem tem ouvidos ouça, agora quem tem olhos veja. Não é mesmo, Chico? Você já parou pra pensar na quantidade de figurinha que vai sair dessa merda, né? Vai sair, cara, a vida é isso, entendeu? A vida é feita, né? É feita de um álbum de figurinhas. Tinha alguém que falava assim, quem tem mais figurinhas entende melhor da realidade. Começamos bem, porque a gente não lembra a referência. Tem isso e tem aquela figurinha repetida, não completa álbum. Então a gente tá nessa dupla, né? É verdade. E assim, né? E tem outra coisa, né, Chico? Além são 3 câmeras, né? Aqui tem uma câmera aqui, ó. Bom, gente, vocês estão bem? Com o Chico, entende? Ou seja, a gente tá entrando no universo do YouTube. A chance da gente ser cancelado agora aumentou 300%. Pois é, né? Porque no Spotify ainda não tinham começado o cancelamento. Não descobriram a gente, né? Até porque outra coisa que a gente tem que avisar. A gente volta, não só voltando com o podcast, a gente volta com um podcast de música, que como vocês sabem já dá uma trabalheira maior, né? Sim, pra editar, né? E aqui no YouTube, possivelmente, né? A gente nem vai testar, mas não vai dar pra botar os trechos de música, mas Spotify é terra de ninguém, né? Mas enfim, estamos aqui no YouTube. E vamos falar sobre Taylor Swift. A gente inventa cada um. Então, explica antes. O YouTube, se você que está no Spotify, se você quiser ver no YouTube, tem a gravação do podcast. Eu vou explicar. O seguinte, meus caras, a gente está então esse ano de 2021, parece 2020, mas é 21. 2020.1. Exatamente. A gente está aqui fazendo essa novidade, voltamos aí do nosso mês de férias, assim, podcast, então a gente está fazendo essa novidade que vamos então fazer os vídeos aqui, ó. Estamos gravando, temos até cenário, temos até luz de fundo aqui, ó. Falta só pole dance, strippers. A gente ainda vai botar um letreiro, não sei, vamos agora... Esse é só o primeiro. É só o primeiro, então a gente agora está no vídeo. Se você está ouvindo isso no Spotify... vai no YouTube, procura lá nosso podcast. Mas o que vai acontecer? Se você está no Spotify, a sua experiência será igual a todas as outras experiências. A sua experiência de consumidor do nosso conteúdo será igual. Ou seja, a gente vai botar os trechos das músicas aí para você. Podcast, ouvir. Como sempre foi podcast, nosso. Sempre foi podcast. Para você que está no YouTube, a experiência é diferente. Por quê? Porque aqui no YouTube a gente não vai poder colocar trechos longos das músicas da Taylor Swift, que a gente não quer, sei lá. Não sabe nem se dá para botar algum trecho. Então, né? Daí vamos descobrir. Estamos com preguiça. E daí o que acontece? Aqui na descrição do vídeo, então, vai estar o nosso playlist em que você vai poder clicar e quando a gente citar as músicas aqui da Taylor, então quando a gente fizer algum outro podcast citando algum outro artista, você vai poder ouvir enquanto a gente está falando aqui. Então é uma outra experiência. Aqui é para você ver os nossos comentários, blá blá blá. No Spotify mesmo para você ouvir como você sempre escutou. No carro, certo? Lavando a louça, essa coisa toda. O YouTube é pros tarados aí que precisam ver a gente falando. Isso, quero ver como é que eles fazem, como é que eles conversam. É assim, gente. A única coisa que isso causou foi ter que obrigar a gente a botar uma camisa. A gente ficava bem mais à vontade. A primeira coisa, a gente realmente gravava feito náufrago aqui, ó. Tipo, largado. Era bocejo, entendeu? Era churrasco de fim de semana, cara, entendeu? Chegava às 10 da manhã depois da bebedeira do sábado. A gente se obrigou a pôr camisa porque é o primeiro dia. Eu dou 2 semanas. Também tem isso. E assim, março já era, entendeu? Março já era, câmera torta, luz faltando. Levantando pra ir no banheiro. Até por sinal aquela luz devia estar virada pra parede. É mesmo, cara. Tá errado aquilo. Mudo ali? Eu peço licença? Não, vai lá, Chico, vai lá. Não vai me arrastar o pé Aí, caralho, mudou muito. Pronto. Melhorou? Não, agora você tem que empurrar um pouquinho mais pra lá, Chico. Nossa, Aí. Agora tá bom? Meu Deus, que imagem. Cara, ninguém ia notar absolutamente nada de diferença. Nada. Mas é isso, Chico. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos. Taylor Swift. Agora sim. Primeira coisa, cara. Taylor é o nome do homem, cara? Americano tem essas coisas, né? Não tem uns nomes. Mas como é que traduziria Taylor para o português, cara? Porque se for masculino, eu imagino Tião. Alguma coisa assim.
Cara, não sei. O Doce Tião, né? O Swift pra Sweet. Tamo bem. O Doce Tião. Tamo bem, Chico. Eu acho que... Não sei, cara. Nunca tinha... Agora... Né? Mas é porque... Taylor. O que você pensa? Vem homem ou mulher na cabeça? Mas será que não seria um, tipo... Tássia? Não seria um nome assim? Um nome meio... Meio jacu, assim? Tião? Desculpem, Tião não é, né? Tião não é raiz, Tião porra. não é. Tião é raiz, pô. E o Tião é doce. O nome do Tião já veio adocicado pelo sobrenome, cara. Não. Eu não sei. Eu realmente achava que Taylor era um nome masculino. Não, eu acho que sim. Eu acho que tem alguns... Mas os Estados Unidos tem essas coisas assim, né? Tem, né? Nomes assim, nomes né? que significam. Mas enfim, falando do Doce Tião, ou então falando da Taylor Swift... a gente acabou assim passando pela Taylor porque a gente foi falar das 12 camadas e aí Francisco Scorsin foi até lá, entendeu? Foi até não sei que cidade que ela mora, deve ser Nova York, conversou com a Taylor e voltou com essa informação. Na verdade, vamos ser mais historicamente corretos aqui nesse negócio. Na nossa jornada de 2019, a gente escolheu uma música, foi eu que escolhi, né? Que era na parte dos relacionamentos, que era Blank Space. Isso. Que era uma música dela. Só que eu não conhecia essa música pela Taylor Swift. Eu, como gosto de uma pegada mais meio indie, mais para alternativo, eu cruzei com um disco do Ryan Adams, outro que foi cancelado também por causa do problema com a mulher, não sei o quê. Ele foi cancelado também? Foi cancelado também, daí ele voltou com um disco, tá com 3 discos engatilhados, teve que adiar tudo, voltou com um no final do ano passado, um disco bom, inclusive. Enfim, né? Desculpem, porque a gente também é homem branco, cis... tem pelo no peito, sei lá o que mais, que tem que pedir desculpa. Mas o Ryan Adams, ele fez um disco, em 1984, que ele pegou o disco 1984 da Taylor e regravou como se fosse nos anos 80, com a sonoridade dos anos 80. Só que com a qualidade técnica de hoje, né? Porque a qualidade técnica dos anos 80 era horrorosa. Acho que o disco é 1989. 89, isso aí. 84 é o livro, né? E ele regravou o disco inteiro. Então eu nunca tinha parado para escutar Taylor Swift, prestar atenção. Será que ele regravou o disco inteiro? Inteirinho. E eu me lembro de quando ele regravou, eu escutei Shake It Off, não era Blank Space, não estava nesse, mas Shake It Off é desse disco. E eu falei, pô, isso é bom, cara. Deixa eu ouvir o original. E aí eu fui ouvir o original e falei assim, de fato, não é ruim. Eu gostei, mas não é a minha pegada, não ia me chamar a atenção de maneira alguma. E aí eu vi no Twitter a Taylor muito emocionada com o Ryan Adams. Tipo, eu não acredito que você fez, meu Deus, que demais, que legal. Eu vi ela muito, sinceramente, muito emocionada. E eu simpatizei com ela. Por conta da reação. E eu acho que na época vamos ver aqui. Foi 2014 que ela lançou o 1989, se não me engano. Eu acho que foi ele. E ele gravou logo na sequência, cara. Ele pegou o disco e fez todinho nos anos 80. Foi em 2014. Recomendo, inclusive, e de certa maneira o Shake It Off foi quando ela realmente fez, assim, cantora pop, né? Foi aí que eu acho que sim. Que ela fez a transição completa, né? Isso. Do country, folk pro country pro folk. E aí a gente pegou essa música como... a gente pegou essa música na jornada, né? A gente que o Blank Space já deu outro disco, né? Acho que é mais pra frente. Mas a letra era muito perfeita porque a gente queria, não era? Exatamente. Space? Mas não, é do 1989. É do 1989? Então esse disco é bom pra cacete mesmo. É a segunda música. A gente pegou essa música, não na versão da Taylor, nem da do Ryan Adams, mas do Imagine Dragons. E que emenda com Stand By Me. Com Stand By Me. Que ficou do cacete a música. Sim. E é legal, inclusive, a gravação, que é numa sessão do Spotify, porque o cara anuncia que vai cantar Taylor Swift e a plateia ri. E ele falou assim, não, a melodia é muito boa dessa música. Ele fica puto que as pessoas riem da Taylor Swift. Também, né? O cara do Imagine Dragons falou, não, eu vou gravar uma Taylor Swift. É igual o Renato Russo gravando Menudo no MTV. O quê? Vocês não acreditam? Eu vou tocar. E aí ele toca. Hoje à noite não, até pra quê? Vem aqui. Aí faz o sucesso do cacete, né? Enfim. Mas é que tem ali, pegou também, eu acho que aquele período em que a Taylor tava tretada com o meio lá por causa do Kanye West. A gente vai falar disso tudo. Mas enfim, para chegar no nosso podcast... eu não fiquei acompanhando a carreira da Taylor Swift, realmente não sei. Tinha lá o documentário Miss Americana, que disseram que era muito bom, mas eu também não tive preguiça de assistir. Depois que assisti... no Netflix apareceu o tal do Reputation, que é do show dela, mas daí é o show. Não, mas aí já não, tudo tem limite. Muita coisa, né? Tudo tem limite. A gente já tinha assistido da Lady Gaga, já tinha feito da Lady Gaga. Aí esse mundo de celebridade, quando você conhece uma, você conheceu todas, porque é tudo a mesma coisa, a mesma história. Então eu nunca dei bola. Só que o que aconteceu? Eu tava, que artista fez alguma coisa que prestasse, além de live de 20 horas bêbado, em 2020, na pandemia. Verdade. E aí eu fui pesquisar. E aí, nos melhores dias de 2020, tava a Taylor Swift lá. E aí eu vi que ela tinha lançado um e depois lançou outro na sequência. Eu falei,
Como assim? Ei, vem cá, Taylor. Deixa eu ver. Tiãozinho, vem Qual cá. E aí eu vi que ela nunca fez nada parecido, não sei o que, fui escutar. Quando eu fui escutar, eu falei, ai, minha filha, o que tá acontecendo? Naufrágio total salva as pessoas, cara. Cara, o nome desse cara. podcast, uma das opções do nome desse podcast é A Pandemia Fez Bem pra Taylor. Era esse o nome, entendeu? Porque Não quando sei você se- vai... Daí ela foi lá e lançou o Folklore, né? No começo quando- lá, acho que é mais. Daí quando você ouve o Folklore, você ouve e fala, cara, É a Taylor? é a Taylor. Entende? Eu não consigo ver ela de shortinho e salto plataforma no palco dançando essas músicas. Não cabe. Então, assim, foi aí que, assim, você quando pega o Folklore ali e começa a escutar, e daí tem o documentário depois que fizeram no Disney Plus, você começa a escutar, você começa a ver que, tipo, cara, é muito diferente do que é a Taylor, né? E foi isso o que me fez. Eu achei o disco tão bom, falei assim, pô. E aí eu vi que tinha no Disney Plus, que a gente assinou aqui pros Náufragos, tinha lá o documentário sobre ela tocando o disco inteiro pela primeira vez, porque gravou tudo à distância, né? Por causa da pandemia com os caras. Aí fui assistir o documentário. Aí as histórias, eu fui percebendo que tinha uma história por trás da vida da Taylor, que eu não conhecia absolutamente nada. Eu falei, tem alguma coisa interessante aí pros Náufragos. Algo de maturidade. E aí falei, pô, vamos atrás desse negócio. Aí ela lançou outro disco no dezembro de 2020, que é o Evermore, que é quase que uma continuação, gravado no período que ela gravou o documentário com os caras lá do que tocaram junto com ela no disco. E o disco é melhor ainda do que o Folklore, em vários aspectos, assim. E eu falei, porra, daí eu escrevi uma coluna, fui pesquisar mais da vida dela, aí eu conheci mais, escrevi uma coluna na Gazeta e falei, Jota, aí nós estávamos falando sobre camadas da personalidade, e quando a gente falou da camada 7, da coisa de papel social, Sim. eu escrevi um texto usando, né, uma música dela, nem a Taylor Swift, foi a Epiphany. É uma música que ela fala do avô, que ela fala da pandemia, e é uma música madura, e mesmo em vídeo as motos... cara, eu falei pra fechar. Eu falei pra fechar a porta. É que agora as pessoas podem ver a nossa reação. E eu não sei por que isso é bom. Enfim. De todo mal se tira um bem. Se tiram bem. E aí eu escrevi aquele negócio e falei, pô, Jota, escrevemos um post. E aí o post fez um troço que não acontece com a gente. Tá, deu uma explosão aí. Veio um monte de meninas seguir Não, os náufragos, eu falei assim, nós vamos ser cancelados, porque elas vão descobrir que a gente é. Isso não vai ser bom. Não, e daí a gente foi ver lá as estatísticas, sei lá se é verdade ou não, mas estão deixando a gente sonhar. Foi o post que mais trouxe seguidor pra página, tipo, mais de 3 dias. Mais de 300 seguidores por causa de um post. A gente falou, Falei, caralho, cara. vamos começar a falar mais disso aí. Vamos se vender, vamos se É vender. só pô. uma jogada de marketing, então, esse podcast, é isso. É pra começar 2021 atraindo os adolescentes, entendeu? E aí o podcast vai afastar todos eles, porque eles não vão gostar da gente. É só um movimento, a gente só É tá só fazendo um movimento de maré, entendeu? É, exato. Vem aquela Tô aproveitando. tranquilidade até que vem o tsunami. É isso, acabou. É só pra a gente rir. sabe surfista de pranchão? Surfista de pranchão. A prancha é muito longa, muito pesada, não dá pra fazer manobra. Então você fica ali, é o seguinte, vem uma onda que é certeza que você vai conseguir pegar. Então você sobe nela e não faz mais nada. Só vai. Até o final, cara. Nós somos surfistas de pranchão na internet, cara. Cara, é nossa cara mesmo, né? É a nossa cara. Assim. Enfim. Então você que não nos conhece, que está conhecendo pelo YouTube, desculpa por sermos assim. Mas é isso que você vai encontrar em todos os podcasts. Né? Desculpa por sermos homens. Mas, enfim, toda essa história é pra gente falar que depois que, né, o Chico fez lá o post, a gente falou, então, pô, a Taylor, enfim, a Taylor faz sucesso, evidentemente, viu um monte de gente seguir a gente, mas a gente foi se também, debruçar. Assim, vamos falar a verdade. Não é o que eu tô tentando. Aí... Mas não é que parece que a gente nunca falaria da Taylor Swift. Não, então era isso que eu ia falar, do tipo, daí a gente foi ouvir o disco e realmente tem uma transição muito interessante, realmente de um naufrágio total que talvez todos os artistas e músicos passaram. Ela amadureceu, né? Ela amadureceu. E de certa maneira, quando você vê que ela lançou 2 discos como Folklore e o Evermore, a qualidade, eu até falei pro Chico, cacete, né? Precisa ter 22 músicas, né? O Folklore tem 17 músicas. Já com a bonus track? Ou... com a bonus track tem 17 músicas. Isso. E o Evermore acho que é 18. E o Evermore tem... Eu falando longe do microfone. E o Evermore tem 17 também, né? Ela é toda pisca com números e tal. O 13 é um número... 17. O 13 é um número mágico pra ela, né? Daí ela tá fazendo 31 anos, então 3.1, 1.3. O inverso da mágica. Essas coisas todas. Realmente. Mas o que eu ia dizer que não é estranho pra gente fazer, porque quem nos acompanha, a gente fez um podcast da Lady Gaga, que foi crise dos 30 anos, inclusive.
Então não tá muito longe do Vamos nosso ser universo. sincero, tem aquele podcast sem número, que não é pra você escutar, eu só vou citar aqui aquela merda. Mas Tem aquele podcast... O engenheiro, pelo menos, Deixa eu falar! Tem aquele podcast de engenheiros... Entende? Se a gente for podcast de engenheiro, meu amigo, aí, daí pra cima, meu amigo, qualquer um. Qualquer um é melhor do que isso. Então, assim, a questão também é essa. Pra quem acompanha também nosso trabalho, já fez Pagode 90. Então, assim, a Taylor tava aí. Tá aí? Taylor tá aí. E eu como sou um cara muito antenado na muito juventude, ruim. cara, como eu tô muito antenado, a Taylor Swift tá aqui. Tá aí aqui, e agora tá aqui. Agora tá aqui. Tá aqui. Não, mas é ótimo, vamos. assim, acho que a transição, Cara, da Taylor com essa coisa da pandemia... Vai pra 2 horas em vídeo, sabe? Vai pra 2 horas, pô. Galera quer conteúdo. Galera quer, entende? É análise. Vamos analisar uma música por música, tipo documentário dos 2 discos. Tipo aqueles youtuber que faz análise de voz de cantor, né? Que eles ficam escutando aí. Eu adoro aqueles vídeos, cara. Dá pra fazer isso também. Eu adoro aqueles vídeos. Eu só não sei como é que eles têm a permissão pra usar as imagens, porque tem um monte de treta no YouTube. A gente vai entrar lá, Chico. Um dia a gente chega lá, porque a gente vai acabar. Se eu nos conheço, quando eu descobrir já tá cancelado há mais tempo do que é possível resolver. Cara. A gente já desistiu do YouTube antes do YouTube desistir da gente. Provavelmente. Mas enfim, vamos falar então de coisa boa, vamos falar do... Não, mas o interessante assim do podcast que a gente tá trazendo aqui, porque essa semana a gente tá falando sobre naufrágio na maturidade. A gente começou a jornada do Náufrago 2021, a gente começou a anunciar a jornada do Náufrago 2021, em que nós vamos fazer um roteiro durante todo o nosso conteúdo na confraria. A gente vai fazer um roteiro, que é a jornada do Náufrago, e que durante o ano inteiro você vai poder acompanhar. E essa semana a gente tá falando do naufrágio da maturidade, que dentro da nossa jornada vai ser trabalhado durante 3 meses. Mas hoje, essa semana, que está sendo esse podcast aqui, vai sair dia... Que dia é hoje? Dia 4? Vai sair dia 4 de fevereiro. A gente está falando sobre maturidade e é visível que a Taylor teve algum marco de maturidade nesses 2 discos. Encarou uma linha de sombra, Encarou uma linha de sombra e realmente, assim, e nas músicas transparece isso, menos no folclore e mais no Evermore. E é visível que agora tá aquele momento crítico que depois disso... O que é que vem? O que é que vem, né? Por isso que a gente até falou, vamos acompanhar a Taylor para ver o que acontece daqui para frente também, né? Sim. Então é interessante isso, a Taylor, porque muitas vezes você fica perguntando o que é ser maduro, o que é maturidade, a gente fica nessas dúvidas. Eu até lancei uma boia segunda-feira agora sobre isso, né? E aí você olha e fala, cara, o que é ser maduro? Um exemplo vai ser mesmo com a Taylor, porque até mesmo é interessante esses 2 discos, é que quando você vai ver o documentário do Folclore que tá no Disney Plus, ela comentando sobre a música é muito pior e mais raso, vamos dizer assim, do que ela cantando a música. Sim. É bem coisa de artista mesmo, né? Sim. Do tipo assim, enquanto ela tenta explicar, não fica... você fala, é igual que explicar piada. Estragou a piada. É verdade, é verdade. Algumas coisas são interessantes porque joga a luz pra entender mas pouco a maior parte música. das vezes ela tá comentando, você fala... Mas a maior parte não precisa. É quase como... Então, assim, o que é interessante da maturidade já de cara, e é interessante, é visível nesses discos, é você perceber que, sem ela perceber, ela amadureceu. Sim. Ela tenta explicar, mas ela não consegue explicar o todo. Eu acho que a autoconsciência dela ainda não caiu a ficha do que foi que ela fez consigo mesma. E eu espero que ela aproveite o que ela fez para crescer como pessoa, não só como artista que evidentemente amadureceu. Porque aí é interessante, né? Quem assistiu Miss Americana, o documentário, né, que tá na Netflix, acho que é da Netflix o documentário. É da Netflix. E foi muito elogiado quando saiu, né? Falaram muito bem do documentário e tudo mais. Realmente o documentário não é ruim. Conta toda a história de vida da Taylor. E aí quando você conhece a história dela, você vê que desde pequenininha era daqueles casos em que é muito evidente o talento, porque ela canta muito bem. Taylor Swift é das cantoras mais afinadas que eu já ouvi. Eu me lembro de ter... ela tinha me chamado a atenção que eu assisti uns programas do The Voice, não sei se é antigo ou não, que tá no YouTube, sei lá quando foi aquilo, em que ela é coach dos caras, e eu achei ela melhor coach do que todos os que são mesmo do programa, né? O que tá acontecendo, João Paulo? As pessoas estão vendo. O que você tá fazendo? Por que isso? Só ajeitei um pouco, tá bom. Um pouco mais abaixo, que tava meio no nariz, assim. Eu não vou ficar assim daí? Nossa, pronto. Enfim, você do Spotify se vira. Você que luta pra entender o que tá acontecendo agora.
Enfim, quando você vê lá, ela tá, desde criancinha ela quer uma guitarra, ela quer ser, tipo, assim como tem muitas amigas minhas, que eu tenho 45 praticamente, tenho minhas amigas, outras que eu atendi da mesma faixa etária, que eu vi uma coisa comum nas mulheres. Todas elas, quando era criança, elas queriam ser a Xuxa. Porque é aquilo que tá vendo na televisão. Só me vem aquela figurinha da Xuxa falando... Puta que pariu. Né? Pra mim já vem aqueles rappers lá que foi No One No Short Dick Man, cantando lá que não quer homem de pinto pequeno com as crianças. Eu acho aquilo sensacional. Cara, né? é verdade. E vai pra lá, Cláudia também, é ótimo da Xuxa. Ótimo, enfim, todas as crianças, Xuxa, não sei o que. Foi bom, é o efeito da cultura que tá em torno e você os modelos que você busca pra querer ser alguém na vida vem do que tá no teu meio. Uhum. Se você assiste televisão, se você assiste YouTube, é dali que vai ser. Tem um monte de criança, meus filhos, por exemplo, passa pela cabeça deles querer ter o youtuber, virar youtuber, etc, etc. Porque é o que tá mais em voga. Caraca, Chico, seus filhos agora vão querer ser você, porque você agora é um youtuber. Eu estou é a vacina contra os youtubers, porque quando eles verem que o pai deles está aqui, eles vão pegar nojo desse negócio. Eles vão falar, puta que pariu, aquele velho tá lá... Vamos criar algo novo. Eu tô criando meus filhos pra serem inovadores. TikTokers, então. Não, para, não fode. Mas enfim, tá no meio. E a Taylor, quando você vê o documentário, você vê ali que ela adora ver as cantoras, e ela ganha lá com 6, 7 anos um violão, e ela já canta, e já quer gravar, e já quer buscar. E ela, desde criança, é muito pronunciado o talento e uma vocação pra artista. E é muito bonito porque no Miss Americana... aparece ela falando, uma música que eu acabei de compor, e ela tocando, tipo, ela imitando, fazer os acordes. Claramente imitando as artistas. E ela acabou de compor uma música, cara. Você vê uma criança de 6, 7 anos compondo uma música e cantando. É muito evidente. É engraçado porque eu tinha a visão também da Taylor... fabricada? Da Taylor fabricada, e eu achava que ela era um pouco mais blasé, assim. Eu nunca tinha visto exatamente eu acho que ela a deve Taylor. Ser fleumática, né? A Taylor tem cara de ser fleumática, assim, né? Mas a questão, assim, mas eu acho que eu associava muito ela a Lana Del Rey. Né? Que é muito mais blasé, muito mais drogada. Não fala mal da Lana. Lana Del Rey. Daí o que acontece? A Lana combina com esse cenário. O que acontece é que quando eu fui ver o documentário, aparece ela chegando falando, olá, eu sou a Taylor Swift, e desenvolta no palco, e carismática, sim. E tudo mais. Eu falei, muito vocacionada para aquilo. Né? Muito vocacionada. Eu achei interessantíssimo aquilo, no sentido de, a menina realmente, assim, tem uma... Desde muito cedo, né? Tem um talento ali já dado, né? Talento dado, já vocacionado, e ela querendo, desejando aquilo. Então ela é daquelas pessoas que muito cedo já sabe o que quer fazer pro resto da vida. Uhum. O que daí traz um problema, que a gente já falou disso, em muitos artistas isso acontece. Às vezes o cara sabe o que ele quer fazer da vida, quem ele quer se tornar, que é um artista, só que o aspecto de personalidade e amadurecimento não acompanha. E vai ter que passar pelos mesmos rituais que todo mundo passa. A maior parte das pessoas demora a descobrir para que serve nessa vida. Tem gente que já descobre desde muito cedo, né? Francisco, mas não no microfone, você vai se empolgando. Mas aí. Vamos pular pele então, cara. No podcast não tem esses problemas, cara. Não tem. Quando ela tem vídeo. Mas ela tem essa questão, que é assim, ela sabe o que ela quer fazer e, de certo modo, quem ela quer parecer. Isso, exatamente. E aí, quando a gente vê a construção da carreira dela desde a infância, passando pela adolescência, o comecinho da juventude, ela é a típica Miss Americana dos Estados Unidos que existiram talvez até o final do século XX. Então, menina branca, toca country, folk, loira, Barbie, bonita e que não dá pitaco em absolutamente nada, a não ser a sua música, etc e tal. E foi fazendo sucesso assim, né? Tanto que assim, a primeira música que a gente indica pra você escutar é o Our Song, que foi a música que ela ganhou, se não me engano, deixa eu ver aqui. Ela ganhou alguma coisa com isso? Ela ganhou se não me engano, um Grammy, alguma coisa assim. A artista mais nova. A ganhar mais na área de folk, country ou geral, assim? É o que eu quero tentar descobrir aqui. Bom, vai lá. Você comprou um Apple de 60 mil reais para isso? Siri! Por que não foi pra Siri mesmo? Seu álbum de estreia autotitulado em 2006 se tornou o álbum mais longo dos anos 20 a permanecer na parada da música de Billboard. Aí falaria que o terceiro single Our Song fez dela cantora e compositora mais jovem a alcançar o número 1 na Billboard Hot Country Songs. Country. É o country. Ela era um sucesso
de vendas no muito country, jovem. ainda muito jovem. Então, Our Song, sim. se você for ouvir o Our Song aqui, a gente até... No Spotify você vai escutar o trechinho, né? Aqui a gente vai comentar a letra, assim... Normalmente, assim, é bem country mesmo, assim, né? É uma música de ela falando que encontrou o sujeito, bababá, e perguntou pra ele, qual que é a nossa música? E o cara fala que a nossa música é o som da pedrinha batendo na janela, a nossa música, blá, 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 blá. E ela, no final, pra ver a mudança de carreira que ela fez mesmo, ela fala que depois de ela rezar pra Deus e dizer amém, ela espera que Deus traga o amorzinho. Permita que ela possa ouvir esta música mais vezes, né? Ou seja, ela possa passar por essa experiência de estar apaixonada. Então, se você ouvir, é uma música countryzinha pop, né? Vamos dizer assim. Radiofônica, bem americana. Isso, exatamente. Né? É tipo o Sandy Júnior, no começo. Este foi fazendo uma... Olha a diferença de nível, né, cara? A menina americana pedindo pra Deus... Mas essa é a primeira música que fez fazer sucesso, o Sandy Júnior. Foi a primeira música. Enfim, mas essa fase passou, não é mesmo? Essas coisas assim. O que acontece é assim, ela é esculpida pra ser aquela Miss Americana, country, folk, como tantas outras tem lá. Acho que é Peggy Lee, que é o nome de uma das cantoras country. Ela tem as Dixie Chicks também. Isso. Tem um monte lá que ela imita. E isso é uma coisa que é interessante assim. Sempre que a gente está crescendo na nossa vida, enquanto a gente não encontra nós mesmos, no sentido que não tem a nossa personalidade individualizada e que a gente é inconfundível com outras pessoas, porque tem características próprias, a gente está se modelando pelos outros. E é natural que seja assim. Quando você vai amadurecer, por exemplo, o que é ser maduro? É pagar as próprias contas. Então você vai ter que ter conta para pagar e vai pagar. Né? Aí você descobre depois que você pagou as contas que foda-se, meu amigo, isso não te faz ninguém. Só faz alguém igual todo mundo. Né? Não, eu quero casar e ter família e ter filho. Foda-se, todo mundo pode ter filho. Não te faz um fracassado nem um bem-sucedido. É simplesmente o modelo que você está seguindo. Isso não significa que você tem uma personalidade própria. Não. E na história da Taylor, como artista, porque daí como pessoa a gente viu pelo documentário que também se repetia, ela como pessoa seguia aquilo que, de certo modo, se esperava de uma menina que toca country folk. Tanto que o Miss Americana, desde o primeiro momento, ela sempre fala assim, eu quero agradar o público, que é o artista, né? Tem essa coisa, né? O aprendizado começa pela imitação. Todo aprendizado é uma imitação. Então todo mundo assim vai começar... Ninguém aprende a tocar um instrumento já compondo, entendeu? Sim. Não existe isso. Então você vai ter que ter uma imitação. E a maturidade é, de certa forma, uma imitação. Por isso que a gente fala que o naufrágio da maturidade ele é genérico. Por que ele é genérico? Porque todo mundo passa por essa fase. Né? Até mesmo pessoas que estão fazendo terapia, coisa e tal, muitas vezes tem uma dificuldade. Por quê? Porque, de certa forma, está imitando o padrão emocional dos pais. Né? E para você realmente ser uma pessoa madura e ter uma personalidade, você vai ter que assumir as escolhas do seu padrão emocional e você vai ter que criar o seu padrão emocional. Absorver, né, os seus pais, absorver, né? Você absorve o meio no final dos contos. Você absorve o meio. A Taylor, com muito sucesso, foi lá e absorveu o meio country. E aí começou a fazer sucesso e, claro, como a gente vê lá no documentário, ela nasceu para isso, é visível que ela tem uma vocação. Visível. Né? Então o que acontece? Ela fez muito sucesso. Tanto para palco como artista no sentido de compor e cantar. Isso, exatamente. Porque ela que compôs as músicas dela desde criança. E ela, assim, diferente de alguns artistas construídos, né? Quando a gente fala artista construído é o quê? É um sujeito que algum produtor achou e falou, eu queria lançar um cantor pop. Você me disse que a Lana Del Rey é assim, né? Você me disse que a Lana Del Rey é isso também, né? Isso, dizem que eu não até mesmo fizeram um monte de cirurgia. Se eu não me engano, ela fez um monte de cirurgia. Sério? Na boca. Então não quero mais saber que você está estragando muita coisa. Vamos pesquisar. Você que é um homem que mergulha nessas histórias, vai lá. Eu gosto da Lana Del Rey. O pior é que ela regravou a música do Sublime, Do In Time. Ficou foda, né? Ficou foda. É boa. A música já é boa. Mas a Taylor, então, o que é interessante é que ela tem a coisa da compositora, ela tem a coisa da musicista, porém ela começa como artista, né? Como cantora pop, country, a identidade dela está no country, não nela. Country. Só que ela começa a subir, e ela começa a crescer fazer sucesso, também, né? E crescer. E aí, quanto mais você vai crescendo, mais, de certa maneira, você vai ter que dialogar com a indústria mainstream, né? E mais você vai ficando meio pop, vamos dizer assim. Vamos dar exemplo de banda que fez isso, Metallica. Depois que lança lá o Black Album,
Depois vem o Load e o Reload, se eu não me engano, e a galera xinga o Metallica sem parar, porque disseram que ali eles perderam a mão. Né? Ou seja, eles cortaram o cabelo, perderam o Sansão. Né? Eles estão dialogando com a música meio que pop, entende? Tipo, o pessoal não gosta muito. Evolui. Né? Mas... Eu, particularmente, gosto mais do Metallica do The... Então, assim, mas tem sempre esse diálogo. Não dá pra você, hipster do cacete, não dá pra você manter a pessoa na essência do como. Não dá. Uma vez que a pessoa fez sucesso, era uma coisa que a gente sempre tirava sarro com banda, assim, quando eu tinha banda. O primeiro disco sai meio natural, do coração, o cara vê as rasgas. Tem gente que faz disco assim. Sim. Aí o segundo vira um produto, o cara tem que meio que forçar aquilo. Vira um trabalho, né? Vira um trabalho. Vira um job. Mas enfim, a Taylor, por ser extremamente competente, ela começa a subir, ela começa a dialogar com o mainstream, coisa e tal, e depois de alguns discos, vai, né, vida vai, vida vem, coisa e tal, ela vai lançar o tal do 1989, em que ela fez bastante sucesso. Ela faz uma transição, né? Off. Ela sai do universo country e vai pro universo MTV, vamos dizer assim, vai pro universo popzera mesmo, né? Vai disputar com as mulheres tipo Beyoncé, a própria Lady Gaga, esse tipo de coisa, né? E aí ela estoura mais ainda. Ela já era um grande sucesso, dela começa a se tornar... Ela tá indo para ser a mais top das galáxias desse meio. Que é o 1989. Foi com 89 que deu a treta com o Kanye West depois, né? Eu acho que sim, porque foi, no comentário ela fala que depois teve que fazer o Reputation, e no Reputation já que tem já umas é indiretas, né? O efeito. E aí o que acontece? Então, o que a gente vai escutar agora, então, pro pessoal do Spotify, vai escutar o Shake It Off, não é isso? Isso. Para vocês perceberem a diferença da primeira música para essa segunda, essa aparente evolução no sentido apenas temporal, não no sentido que melhora as coisas. Mas no sentido que a Taylor vai crescendo e ela vai se modelando ao meio. Ela era nascida num contexto americano no qual o country folk quer ser aquela artista. Mas ela vai crescendo daí no meio de celebridade, no meio de elite de Hollywood, de gravadora. Então ela começa a querer ser artista pop. E aí vem Shake It Off. E aí quando você ouve o Shake It Off, então, você percebe que ali sim tem daí uma cantora pop, um ritmo pop, o disco também, 1989 até, né? O Ryan regravou lá que você falou, tem essa pegada pop o disco inteiro, enfim. Mas ela começa a dialogar e ela não tem maturidade emocional, e é visível naquela situação com o Kanye West. Pra quem não sabe, ela ganha um prêmio e o Kanye West sobe. Melhor clipe, o Kanye West sobe, tira o microfone da mão da Taylor e fala, eu sei que você ganhou, Taylor, mas aqui é a minha amiga, a Beyoncé. É muito melhor. É um clipe muito melhor que o seu. É um clipe muito mais foda, coisa e tal. E fica aquele silêncio e todo mundo vai... A Taylor não faz nada. A Taylor vira Frozen, né? Pior que ela tá meio de branco. Muito Frozen ali. E é muito brega aquela época, tá vendo? Ela tá com uns vestidos voaçantes, assim. Mas o country americano eu sei. Ela muito brega. Faltou dar um shake it off. Mas enfim... E aí ela fica paralisada, e no documentário Miss Americana ela fala que quando ela ouviu as vaias, ela achou que ela ia para ela, pra você ver a insegurança da guria. Total. Ela nem consegue pegar o microfone e falar. Ela cresceu agradando os outros, de repente os caras que mais foda tá... Cara, o Kanye West que eu gosto tá me fudendo, cara. E tipo, ela não tem nem a capacidade de pegar, por isso que eu acho que ela deve ser fleumática alguma coisa. Ela não tem nem a capacidade de pegar o microfone e falar assim, valeu Kanye West, mas quem ganhou fui eu. Tipo, qualquer coisa, cara. E daí fica aquele silêncio e diz ela que é o grande drama da vida dela foi quando o Kanye West fez isso. Que o Kanye West desmontou a vida dela. Pô, já, mais nada. Desmontou a vida dela inteira. Porque ela percebe que a vida dela inteira foi para agradar os outros. E aí, quando ela percebe que talvez ela não esteja agradando... Eu vou pegar. Só terminar o raciocínio antes que eu me perca. Com o próximo gole. E aí, assim, quando ela percebe que ela não tá agradando todo mundo, aí ela percebe que, tipo, cara, e agora o que eu faço? E o mais engraçado no documentário é que as pessoas começam a debater e o Kanye West daí vai lá e pisa em cima, né? Kanye West que agora tá convertido, reza a lenda, não é? O Kanye West é outro que vai aparecer aqui porque essa história dele também é interessante da gente falar. King hoje em dia, aquela época lá não era, né? Era Taylor Beat, né? Quem vê a cena, ele foi um pau no cu, filho de uma puta gigantesco, cara. Até o Obama falou mal dele, até o Obama criticou ele. Mas aí o que acontece é aquela coisa, quando acontecem essas tretas midiáticas, todo mundo meio que fica de um lado, mas daqui a pouco sempre tem alguém pegando uma e fala, não é bem assim. Mas também daí a Taylor fica mais famosa por causa do incidente, que todo mundo vai descobrir o que aconteceu, quem que é a Taylor, bababá, aí todo mundo acha que a Taylor tá se beneficiando, daí o Kanye West faz uma música falando a Taylor, coisa e tal. E ele grava ela conversando, pedindo meio que autorização e tudo mais. O que eu acho é que a Taylor pagou
pela fleumática que ela é. Ela não consegue expressar tudo aquilo que ela diz que está sentindo. E aí as pessoas começam a duvidar, achando que é tudo jogo de cena dela. Né? Para você que não vai no YouTube que você vai achar isso, mas se você quiser uma referência mais imediata aí, o povo tá tudo cancelando a tal da Carol Conká aí. Eu não, é uma curitibana, eu não faço ideia quem seja. Carol Conká. É essa aí. Quero falar uma coisa, também vamos falar sincero. Okay. Quem é que bota um curitibano num BBB, cara? É curitibano, velho. Não interessa a Carol Conká. Curitibano é assim. Eles querem uma treta, tem que entendeu? ter um vilão. Tem que ter um vilão. O curitibano, cara, ele não é uma pessoa social. Ah, vamos botar numa casa. É curitibano, cara. Você queria o quê? Curitibano fosse legal? Entende? Se fosse a gente lá, bota você no BBB. Quantos minutos você duraria? Meu amigo, a única você duraria mesmo que a gente tá durando aí, ó. 36 minutos. A única. Caralho, 3. A única possibilidade de entrar no BBB é se tiver churrasqueira. Eu não vejo. Eles nunca têm churrasqueira, já percebeu? Não dá pra fazer churrasco. Que merda de Brasil é esse, cara? Que não tem, cara. Uma churrasqueira naquela bosta daquela casa, cara. Cara, eu assim... Não tem churrasqueira, cara! Eu tô tentando lembrar a minha memória de BBB, assim. Eu tô lá no Bambam ainda quando eu assisti a Grazi Massafera. E esse é um perigo do BBB, porque do BBB saiu o Jean Willis. Mas saiu a Grazi Massafera também. Que é um tipo... Joio e trigo, cacete. É um negócio, o BBB é o Brasil, entendeu? Não dá, não também dá. Não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Mas enfim, nessa edição, Carol Conká é a grande inimiga da nação. Isso. Ela é o Kanye West e eu não sei quem tá sendo a Taylor Swift da vez lá. Eu acho que é o Fiuk. Se o Fiuk não é, ele tá querendo ser. Mas enfim. Não, vocês não estão preparados para essa conversa. O que eu gosto é assim, nosso primeiro podcast no YouTube, nós tocamos em todos os... É assim que funciona, cara. A pessoa não tá acostumada, ela entende. Mas é só pra fazer o link pra você ver o qual filha da puta foi o Kanye West com a Taylor Swift. Não, foi. E daí ele pisou em cima, falou, tudo mais. A música que ele fez é de uma babaquice. Todo o teu sucesso é devido a mim. Meu filho, ela chegou ali sem você. Por sinal, ela ganhou o prêmio... Sem Kanye West nenhum. Sem Kanye West nenhum. Ela ganhou de você, Kanye West. E da tua amiga, entendeu? Fode, enfim. Então, o que acontece? Agora o Kanye West tá... Jesus, entendeu? O que acontece com a Taylor em termos de conversão à maturidade, o Kanye West parece que tem uma conversão meio espiritual aí do Jesus King, quer ser presidente para levar Jesus Cristo para todo mundo e tudo mais. O disco até, a gente inclusive também está na nossa jornada. A gente é muito... Caralho, a gente é muito antenado, né, cara? Um raio. Cara, a gente tem um problema neste... Ou a gente antecipa as coisas, ou a gente é atrasado. A gente nunca tá no timing. Nunca. Eu acho que o melhor post que a gente teve foi o do Fiuk, que a gente já tava meio atrasado também. A gente fez like pra caralho ali anteontem. E aí, assim... Mas daqui a pouco, pra pegar o time de novo... É totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Mas a questão foi essa. Ela teve toda essa crise. Aí depois, o que ela faz quando tem essa crise? Ela vai pro disco dela, que é o Reputation, né? Que é o penúltimo. E ela começa uma transformação artística. Eu tô pensando aqui, a gente ainda não chegou nem no folclore, gente. Não. O pessoal que tá no YouTube, a moda dos podcasts que são gravados no YouTube é 2 horas. Então tamo bem. Eu tô tranquilo. Você do Spotify que tá acostumado a nossa 1 hora, pode ser que a gente passe um pouco do ponto. Aí, ó, e a gente tá há 30 dias sem gravar podcast também, foda-se. E demorou pra fazer isso aqui. Fodam-se. Assistam e escutem. Eu não vou dar satisfação. Vai ser assim. Não, vamos aí. Foda-se, é isso aí. Entendeu? Como se não tivesse outra coisa pra fazer hoje, né? Não tem nada pra fazer. Eu não sei, eu tô naufragando nesse uísque com corda. Estamos indo bem nesse negócio. Mas o Reputation já é ela elaborando a treta com o Kanye. Porque aconteceu. A Taylor, depois disso, depressão. Kanye. Taylor Kanye. Kanye também, que nome é esse, né? É mulher, é homem. Se fala, vou te apresentar Kanye. Quem? Ok. Quem, né? Não sei, né, cara? Não sei, mas enfim, o Kanye West a Taylor, ela tem depressão, ela tem problema com, acho que, não sei se é bulimia, anorexia, um negócio assim, né? Bem magra, etc e tal. E ela entra numa crise de identidade muito forte. E isso é legal do Miss Americana, porque o Miss Americana retrata muito bem isso que a gente está tentando mostrar para vocês. E que só se revela porque o Kanye West faz isso. E esse é o primeiro naufrágio total da imagem da Taylor Swift, que ajuda a gente a conhecer a verdadeira Taylor Swift. E a gente conhece naquele momento que essa menina não tem personalidade alguma. Essa menina ela é toda feita para aparecer, para o público, para a artista que ela é. No documentário é interessante porque mostra as reuniões de equipe dela
Não é uma reunião de equipe, né? É o pai, é a mãe, parece que é o tio, é toda a família. A mãe tá sempre em todas, né? E ela ela meio que indefesa no meio da família, assim, né? A família, tipo, falando, não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tipo. E eu fico imaginando, imagine você Agente, produtor. Imagine você ter o sucesso da Taylor e tua mãe todo dia com você, meu. Não dá escapada. Não, não dá. Não dá. Entendeu? Imagina isso, entendeu? Infantiliza a pessoa. Mas o Reputation, então, já traz essa tentativa de elaboração. E algo que é importante ver, assim, todas as letras da Taylor Swift que ela compôs, mesmo lá da época do country até aqui, é tudo muito pessoal. Isso. Ela mesma diz. Autobiográfico. Tudo autobiográfico. É como se fosse diário de menina, adolescente, sendo musicado. As letras da Taylor Swift sempre foram isso. Tem o lado bom disso, que é algo que é real, que ela viveu, e tem o lado ruim, que é o fato de que o que ela viveu é muito banal. Tudo muito pequeno. Né? É sempre dorzinha de amorzinha fracassada. E aí também é assim, né? Ela só consegue contar essas dores aí, coisa e tal, porque também não casou, não se estabeleceu, né? A única coisa que realmente interessante aconteceu na vida dela foi ela ser xingada pelo Kanye West daí. A verdade é essa. Porque aí até no documentário mostra assim, uma sequência de namorados. Porque eu acho que em algum momento ela deve pensar assim, puta, eu tô sem inspiração. Vou arranjar uma treta emocional aqui. Aí eu sofro e componho. Entendeu? Eu acho que é um negócio desse. Mas enfim, aí porque tem os namorados eram o blank space, entendeu? Eram os que estavam ocupando um espaço vago, mas nenhum ficava. Quando vem o Kanye West, a coisa é devastadora na vida pessoal dela. Tanto que ela fica, acho que quase que um ano recolhida. Ela não faz show. Tem a fase que ela fica depressiva. Ninguém veja ela. Ela não sabe como se reinventar. Ela percebe que ela precisa se recolocar. Uma coisa que a Taylor Swift faz é o seguinte: ela não demonstra ainda ter uma personalidade propriamente dela. Ela ainda está se modelando naquilo que estão esperando dela. O que se esperava até então era a menina americana, Miss Americana, folk, country. A partir do Kanye West, ela precisa de certo modo se reinventar. E ela começa então a se modelar a nova, digamos, elite americana que está no poder, que está mandando na cultura, que é essa elite progressista, canceladora, que se mete em política, que tem que ter opinião sobre todas as coisas. Coisa que antes artista bom era o que não falava essas merdas. Mesmo os caras... Ela mesma tem entrevistas dela falando que não... Tipo, não, eu sou artista, não quero... Aliás, artistas, por favor, voltem a isso. Por favor, porque vocês são muito burros politicamente falando. Não importa se você é de direita, você é burro. Igual uma porta. Você não tem nada que encaminhar ninguém nesta vida politicamente. Voltem a fazer arte. Que é o cara Bruce Springsteen, que é um autor que eu gosto muito. Cara de esquerda, progressista, sempre militou nessa coisa, mas se você for ouvir os discos dele, você não consegue diminuir a arte dele ao aspecto político. Sim. Dá perfeitamente para você separar. A Taylor Swift até então nunca misturou essas duas coisas. Até acho que nem na arte ela ainda não chegou a misturar. Mas na prática o que aconteceu? Ela começou a formar uma nova persona pública. Sim. Ela começou deu sua primeira opinião política de uma disputa do Senado do estado dela. Gente. O mais engraçado assim, nossa, é um drama. E ela chama a amiga, chama a mãe, segura as mãos e fala, eu vou postar essa imagem. Ai, meu Deus. E daí você pensa, você vai postar o quê? Contra o aborto? Você vai postar assim do tipo... Você vai ser cancelada pelos teus amigos? Não, ela vai simplesmente xingar o conservador. Aí do tipo, todo mundo fala, nossa... Minha filha, o que você está fazendo você está pagando o pedágio para poder voltar a ser amada pela elite que você pertence. E aí o que acontece? Ela rompe então a bolha da menina certinha, que vem do country, babá, para entrar em outra bolha, que é o quê? O artista lacrador, o artista que tem uma defesa política, o artista... E assim... Que defende bandeiras. Que defende bandeiras. Quais forem. E assim, até pode acontecer, como disse o Chico, o cara até pode defender alguma bandeira. O cara tem direito a ter. Tem direito a ter. O problema é a forma como a Taylor faz, tanto que daí ela começa a absorver. Depois do Reputation, ela lança o disco Lovers, e depois no disco Lovers tem um clipe lá, icônico, em que aparece vários militantes e tudo mais. E na música, né, que fez bastante sucesso é o You Need to Calm Down, se não me engano, né? É essa que nós vamos tocar agora, né? A gente vai tocar agora, que você pode ouvir agora, que é o You Need to Calm Down. Até se você quiser assistir o clipe, você que tá no YouTube, né? Abre uma segunda aba. Não sai do nosso vídeo, tá? Não sai do nosso vídeo. Você vai ter que aprender a tabelar com o YouTube. Eu perdi o meu... Caiu. Pega o negócio, o Chico tava com um objeto de transmissão aqui. É por isso que as pessoas fumam, Francisco. Ou bebem. Eu sei, cara, que as pessoas fumam. Eu optei por xingar. Perdeu mesmo, Chico. Pega outra coisa, tipo uma garrafa de uísque. Aí o que acontece?
A Taylor, então, quando ela lança esse You Need to Calm Down e chama, tá? Até na música fala sobre a questão, né, homossexual, tudo mais, blá, blá, blá. Então ela entra como parece que é uma nova... Ela é aceita. Maturidade, uma nova... Não tem maturidade nenhuma. Não tem, ou seja, ela só entra em um outro perfil, numa outra bolha, para fazer o que a agenda está fazendo. É a mesma falta de personalidade, só que com uma outra casca, um outro vestido. Que é mais aceito do que o resto. Que é mais aceito no meio dela, né? No meio dela. Porque uma das preocupações dos produtores é, olha, ao você querer se definir dessa maneira, você perde público. Achei você pode... Tá ali, Aí, ó, viu? Achei antes da Taylor achar a personalidade. Eu acho que a Swift já nos cancelaram. Eu acho que essas meninas não chegaram até essa parte. Não. Quando a gente vai falar bem dela, elas não vão ver. A gente vai falar bem do folclore aqui. Calma lá, tá chegando lá, galera. Tá chegando lá. O que a gente tá só dizendo é o seguinte, musicalmente falando, se você gosta do folk, se você gosta do pop da Taylor Swift, até aqui, nós estamos falando da personalidade dela, como pessoa e até como artista. Como artista, ela coloca muito de autobiográfico, só que a própria personalidade dela ainda é um nada. Ela é algo moldável pelo meio em que ela está colocado. O meio que ela cresceu é um, o meio dos artistas ao qual ela pertence é outro, e ela se adaptou a ambos. E você assim, diga, ela é uma coisa ou outra? Não é nenhuma das duas coisas, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe quem ela é. E vou ser sincero, se ela também embarcasse numa viagem política do Trump, bababá, faria tanto sentido quanto. Ela poderia ser imatura igual, entendeu? Seria igual? Seria igual. Se ela fosse fazer campanha pro Trump, ou fosse Kamala Harris, sei lá o quê, o erro é o mesmo. Porque não é sincero, no sentido que ela não está fazendo aquilo porque é dela. Ela está fazendo porque é isso que estão esperando dela. Exatamente. E no Miss Americana isso fica muito claro. Ela faz o que os outros esperam que ela faça. Por isso que ela precisa agradar os outros. E por isso que quando o Kanye West faz o que fez, né, e ela vai cantar depois no Evermore, né, que ela cai do trono da rainha pro buraco do coelho, do rabbit hole. Tipo, cai ali. Por quê? Porque eu tinha uma imagem que foi completamente destruída naquilo ali. Uma imagem narcísica, no final das contas. Né? E isso não significa nenhum julgamento moral da Taylor Swift, porque assim, todo mundo que vai crescendo passa por esse não, eu também, vamos ser sinceros, se eu fosse a Taylor Swift, se fosse a Taylor Swift... eu tava abraçado com os drag queen há muito tempo, meu amigo. Eu tava... Como é que a banda toca aí? Agora é reggae? Reggae, vamos embora. Aqui meu dread, tem que fumar maconha? Tá bom. Entendeu? Vamos embora. Mas assim, não chegamos lá, nunca saberemos. O fato é que, quando termina 2019... Isso, continua. Com Miss Americana. Isso. Miss Americana sai em 2019 e ela tá tipo uma espécie assim, redenção pela liberdade que ela conquistou de poder se posicionar politicamente falando. Até mesmo por causa disso, Lovers, e por causa de todo o movimento que ela faz e tudo mais, bababá, né, da ideologia ali de esquerda e coisa e tal. Então ela cai na graça do público, é meio que aquela coisa assim do tipo, finalmente, hein, Taylor, que bom que você veio para casa. É mais ou menos aquela pessoa que agora... A Whoopi Goldberg, né, no programa de televisão, no programa, no isso. Pela primeira vez Taylor Swift se posiciona politicamente. E só é notícia porque se posicionou do lado dela, né? Sim, porque claro. Se fosse do Trump, ela não falaria nada. Né? Exatamente. E aí, assim, o Miss Americana termina ali, né? Termina nesse ponto. Como se fosse uma... E o que é... uma redenção. E aí o que acontece no documentário do Miss Americana é que é uma redenção. Tipo, nossa, e ela cresce. Olha, que mulher. E após disso vem a pandemia. No meio do caminho veio o naufrágio total da pandemia. Veio o naufrágio total pra todo mundo. E aí, uma coisa assim que é interessante a gente pensar é... se a gente vai pensar em pandemia, quem é que foi mais prejudicado em pandemia? Pessoas que dependem de aglomerações. Quem são essas pessoas? Músicos. Puta, não. Eu achei que era puta. Porque na zona precisa de bastante gente, cara. Eu achei que era as meninas... Tudo, mas é que é tudo clandestino, né? Vamos fazer uma votação. Escreva aqui no comentário. Escreva aqui, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Deixa o like, se inscreve, torne-se membro, faz 50 minutos depois os caras lembram como é que tem que fazer. Eita, nós. A gente precisa de 1000 inscritos para poder não sei o que fazer, mas precisa. Por favor, você que ainda não nos cancelou. Mas não vai, puta, precisa de aglomeração, cara. Não, precisa. Na verdade, os clientes precisam da aglomeração da zona. Porque são muito solitários, muito tristes. Isso, vai ficar triste o cara entrar, tá sozinho. Muito triste.
Eu acho que é verdade. Entra lá, tem 30 meninas, mas não tem outros clientes. Não, prefiro ser casado. O sujeito, eu acho que o sujeito olha e fala, cara, eu realmente no lugar. Aí quando você chega, tá animado? Tem um monte de cara. Um monte de cara, puta, todo mundo. vai ter um churrasquinho. Tem sempre um pior que você. Vai ter um churrasquinho. Tem um pior que você que tá chorando. Tem um outro, sei lá, que tá lá do tipo, já dormindo no colo. Você olha e fala, olha lá. Não tô tão mal. Achei a minha galera. Entende? É isso aí. Encontra o sogro. Teve Isso é terrível, né? Teve um paciente meu que encontrou o sogro. na zona, Aí você tem cara. que abraçar, né, meu amigo? Eu fico pensando assim, cara, que momento. Eu tenho um amigo meu que quando foi, a namorada dele, ele era amigo do irmão da namorada. E encontrou o irmão lá. E aí o irmão falou assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo perfeitamente. E eu falei, cara, esse cara é bom, tipo, cara. É tipo assim, você tá indo roubar um banco, você tem Brother um ladrão é lá brother. dentro. Tem um Vamos ladrão dividir. lá dentro. Você fala, Vamos dividir. então, nada disso aconteceu, então. Aliás, tem um caso acontecendo no interior paulista, agora que botaram na nossa conferência, não sei se você chegou a ver. Que aconteceu o seguinte, casal, conservador, um tempo namorando, noivo, vão casar. O cara nunca quis ir com os amigos pra balada, putaria, não sei o quê. Fizeram um churrascão numa chacrinha e contrataram umas meninas profissionais para lustrar as pilastras lá, para fazer a limpeza. E o que acontece quando chega a van? Desce as meninas. Dentre as meninas, quem está? A noiva! Botaram, eu quero saber a consequência disso tudo, cara. Não, mas a noiva, mas a noiva era? A puta. Isso aqui muito, tô falando, não falando começo, ele aconteceu em janeiro. Entendeu? Interior paulista, não sei onde foi. Não sei onde foi, mas aconteceu. Caralho. Porque se tá na internet, cara, muito, né? É verdade. É muito é bem isso. É muito, enfim, né? cara, a gente foi a bastante vida como longe pra falar a vida de como ela é. O link tá aqui, Bom. aqui. Pera lá. É muito vida como ela é, né, cara? É o clássico caso, eu acho que o Nelson Nelson Rodrigues deve ter feito. Você não escreveu aquela história do cara que vai contar uma puta quando chega a filha, sabe? Aquelas coisas assim. Tem. Não, tem o famoso, acho que é Dama do Lotação, que ela... Não, tem. Eu fiz vai com o sogro pro motel. Eu fiz estudo de casa, eu fiz Clube do Livro sobre a Dama da Lotação ali. Né? Então, tem cara, tá Dama na da história, Lotação é excelente, que no final o cara fala, eu sou um defunto vivo. É isso aí. Ela traz pro pai dele. É. Ela dá pro cara no ônibus, ela dá pra um cara no cemitério. Minha época de adolescente, com o filme do Dama da Lotação, com a Sônia Braga, um vestido vermelho. Depois teve a Maitê Proença. Que fez uma... mas daí já foi na Globo, em outro negócio. Não tinha a mesma pegada da Sônia Braga. Não tinha. Maitê Proença é minha brother. Eu já fiz live com a Maitê Proença. É verdade, Francisco. A Taylor Swift, quem é Taylor Swift? E também temos que citar uma coisa. Se você fez isso, Cid Moreira, negócio aqui, fizemos live com o Casaré. Vai, tá. Mas quem é que precisa de aglomeração? Artistas. Rock in Rio, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Quando vem a pandemia, então, fica muito complicado, né? E aí se você prestou atenção, não prestou atenção só no seu desespero, que eu te entendo... Se você for pesquisar assim, quem que tá produzindo alguma coisa? O que teve de produção musical dos grandes? Ou foi um single aqui, outro ali, no sentido de tipo, bem ideológico, Black Lives Matter, essas coisas assim, meio política, meio ruim. Teve recentemente um... Ou algo muito escapista. Ou teve um negócio do Eric Clapton recentemente, do tipo de tirar ele máscara, o Van Morrison. Isso. O Van Morrison entrou com uma ação na justiça pro governo inglês apresentar qual é a prova científica que lockdown funciona. Eu já era fã, cara. Van Morrison. Meus parabéns, Van Morrison. Porque ele quer assim, os músicos precisam trabalhar. Prova que esta merda funciona, cientificamente falando. Cara, cadê o estudo científico? Não, sensacional. E aí, assim, e o Eric Clapton foi isso. E assim, aí também teve o McCartney, que daí resolveu, né, tipo, acho que sobrou um pouco de LSD aqui da época dos Beatles, vamos dar uma cheirada pra ver a qualidade. Então, né... acho que é por aí. Eu falo só, cheirar LSD não é assim que funciona. Mas enfim. Eu nunca, não sei nem do que você tá falando. Não, o LSD é o Strawberry Fields Forever, né? Isso. É isso, né? Não, é o Lucy in the Sky. Mas é o mesmo disco, não é? Não. Não é? Não. Se eu tomar LSD, vai ser.
Se eu tomar o LSD vai ser. Não é o mesmo. Mas enfim. Eu nunca vi um campo de morango tanto quanto tomei LSD. Foda-se. Eu não posso dizer o mesmo. Aí o que acontece? Comeu muito morango na vida, né, meu filho? Cara, esses podcasts... Com vídeo é uma merda. Cara, antes de a gente começar esse podcast, o que aconteceu foi que o Chico falou assim, não, tô meio acanhado. Eu falei, não, vamos aí, entendeu? Vai, fica tranquilo, relaxa. Vamos aí. Ô, senhor, a gente... Isso que a gente tá falando da Taylor Swift, você imagina que a gente for falar de alguma coisa pesada. Tipo raça negra. Aí não vai ter como... Enfim. Vando. Aí, quando você vai ouvir lá o Paul McCartney, então, são discos assim que, ok, estão aí, eles estão aí. Estão provando que estão vivos. Mas... É prova de vida do INSS. Como disse o Chico, mas quando você vai lá e vai ver os discos mais ouvidos, é o Folklore, depois veio o... Considerado os melhores discos por várias o Evermore, eu ia falar Nevermore, que Nevermind. Já desceu Andy Garland Poe aqui, Andy Garland. Ou Nirvana, que você gosta dessa. Nevermore. Come as you are, Taylor. Come as you are. E pior que as pessoas vão estar achando que a gente tá bêbado e não tá. Cara, o pior... Não tá, a gente é assim mesmo. O pior é que se a gente tiver bêbado, a gente fala mais sério do que isso. Aí, a gente vai escutar e tem o Folklore e tem o Evermore. Que são dois discos completamente intimistas. Porque a Taylor vai nesse crescente pop, chega no Reputation, é aquele show com piro... É uma quebra. É uma quebra. Até mesmo se você viu lá o Miss Americana, é aquele show com ela com colã brilhoso, com dançarino e faz... Sabe aqueles negócios assim, tipo Guns N' Roses no final da carreira, assim que tem, sabe? Tem 15 mil câmeras e pirofagia, enfim, esse tipo de coisa. E aí quando você olha e vai ouvir as músicas dessa época, a gente não acabou não falando a gente falou da música do você falou do Need to Come Down? Sim, não, a gente não falou. Dos drags da Reputation. Falou? É verdade. Falou quando a gente vai ouvir então ali o Lovers, enfim, tá nessa pegada. E a gente entra no Folklore e fala, mas chega em 2020. O que é isso? Mas o que é isso? Quem é essa pessoa? Da onde surgiu essa cantora? Da onde surgiu esse clima? Da onde que surgiu isso daí? E aí a gente percebe, se você acompanha nosso trabalho, você sabe que a gente fala muito sobre linha de sombra. E tem muita gente que pergunta até mesmo nas caixinhas, o que é linha de sombra? Linha de sombra é um livro do Joseph Conrad, que a gente tem até um clube do livro lá na nossa conferência, se quiser se interessar, você compra o livro e lê. Que, de certa forma, cria uma analogia, né? A linha de sombra é uma passagem que você tem que fazer, é uma alegoria. No livro lá é um sujeito que pela primeira vez é capitão do seu navio, olha só que alegoria boa, e tem que passar por uma linha imaginária, uma linha de sombra, que é o momento da prova final para ver se ele é um bom capitão ou não. E a gente utiliza isso como uma analogia para a maturidade. Tanto que também a gente tem lá a Masterclass sobre ritos de passagem, maturidade e ritos de passagem, que eu também falo sobre isso, sobre essa coisa dos ritos de passagem, são essa linha de sombra que você tem que passar. É como se fosse uma aposta, né? Imagina, você está olhando para o mar, né? E tem um limite do que você consegue enxergar. Então imagine uma linha de sombra como se fosse uma tempestade no meio do caminho, você não sabe o que tem do outro lado, né? Então chega tem momentos na nossa vida que tem linhas de sombra porque você não consegue mais enxergar o que está do outro lado, porque para enxergar você precisa apostar em alguma coisa. E aí quando você aposta, você entrou na linha de sombra, no meio de normalmente é uma tempestade, onde você não sabe exatamente o que você está fazendo, o que vai acontecer, e é só depois que você tem noção do quanto você acertou ou errou. É muito interessante também, tem um vídeo aqui no YouTube, tem um vídeo do... Que lindo isso, recuperar isso. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube do Jung falando sobre o conceito de individuação. Eu achei que ia falar da gente, cara. Que Jung, cara. Achei que ia falar dos vídeos antigos nossos, cara. Que Jung, cara. Eu vou até botar meu joelho aqui. Cara, eu fiquei tão feliz de você lembrar que a gente tem vídeos aqui. Eu sei, Chico. Tem um vídeo muito bom do Jung. Puta que pariu, Jung, cara. Eu quero saber do Jung. Posso terminar aqui? Vai. Ou vou ter que zerar teu microfone? Vai. Miss psicólogo. Vai. Fala disso. Vai, arquétipo do grande sábio. Vai aí. O dragão da meia-noite, vai. Tem um vídeo de Jung que ele come cu de curioso. Aí já fica legal. Aí já fica legal. Porque ele fala de individuação. Fica meio Freud, fica meio freudiano, né? Tem aí uma treta ali, eu não sei direito o que aconteceu. Alguém comeu alguém. Eu sempre achei isso.
em que ele fala que ele tá passando por uma névoa e daí ele entra lá, né? O conceito de individuação dele é esse. Tipo, eu estava numa névoa e agora eu consigo me enxergar. Ou seja, é como se fosse isso. Você sabe que você tem que atravessar a linha de sombra, não tem como você evitar a linha de sombra, mas você não sabe o que vai ter depois daquilo. E quando você sai daquilo, você consegue se reconhecer muito melhor do que estava antes. Então essa é a ideia da linha de sombra. E a gente percebe que no folclore, que vem um disco da Taylor e vem essa coisa da solidão que ela fala, e por sinal ela pega 2 parceiros pra fazer música que estão no mesmo tom da depressão ali. Um é o produtor de sempre dela. É o cara, o braço. Na verdade, é o grande amor da vida dela. Acho que é Dresner, não sei o nome dele. Que é o mais falante no documentário, né? E o outro é o sujeito, é o guitarrista do The National, que você... Aaron. O Aaron, que compôs várias músicas com ela ali, que você olha e fala... Vamos, Aaron! O Aaron, naquele documento, se você assistiu, você sabe que o Aaron tá naquela posição em que, assim, se eu soubesse que ia ter que participar disso, eu jamais teria aceitado o convite para gravar essas músicas. Ele tá muito desconfortável. Ele não fala, ele só fica assim, né, naquela posição. Mas ele é assim ou não? Eu preciso ver um vídeo do... Não, no palco é daqueles caras, tipo, cool, assim, sabe? Fica o que eu achei, né? Só faltava no palco o cara ter uma desenvoltura. Não, porque ele tem o que fazer, né? Mas aquele fogueirinha com a Taylor Swift do lado, o outro conversando, e ele só... É só o que ele pode fazer naquele momento. Eu acho que o que ele pensou deve ter sido assim, legal, ganhou uma grana na pandemia. Sim, exato. Vai estar lá a música Taylor Swift, foda-se quem. Aaron, Entende? Não achou que, tipo... Ela ia ficar emocionada. É um perigo também. Você vai mexer com isso daí. Perigo, cara, é um perigo. Fica emocionada, chama, já tem que gravar um outro disco. Mas o que acontece? O Aaron, você vê ali a personalidade do sujeito, falando de dificuldade de personalidade, você vê um sujeito ali, né, que tem... Mas enfim. E que dá, no final ele fala que sofre de depressão, tem dificuldade de contato social. Aí você entende o cara. E você sabe o tamanho do esforço que ele tá fazendo pra aceitar ficar naquela posição. Eu gostei dele, cara, por ele falar que, não, eu sou depressivo, nenhum relacionamento meu funciona. Eu falei, óbvio que não funciona. O que eu gosto é da Taylor falando umas coisas, de repente o cara no final fala, que eu sou depressivo, as pessoas se afastam de mim, eu sou sozinho, coisa e tal. Eu, tipo assim, Taylor, só fala... Fala que eu digo ok. Só dá uma tapinha nas costas e fala, vamos cantar. Toca. Mas enfim, aí quando você vê o folclore, então... Tem uma outra pegada, evidentemente, muito mais caseira. A primeira coisa que é interessante é que a Taylor grava o disco com o Aaron ali, que é o guitarrista do The National, saindo um pouco do outro sujeito, que já é o compositor mesmo, de fato, ou seja, tem uma novidade, né? Já é o produtor de fato, já tem uma novidade. E ela fala, a primeira coisa que é interessante a gente ver é que ela chega pra gravadora e fala, eu gravei um disco. Ela não pediu autorização. Ela não pediu autorização, não tem... Claro que tem o produtor de todos os discos dela, tá junto. Evidentemente, eu acho que a gravadora olhou e falou, o brother tá aí, deixa eu falar com ele. Exatamente. Deve ser um negócio meio assim. Mas a questão Seu irmão mais velho tá aí? Então pode fazer o que você quiser. O que acontece é o quê? Mas ainda assim ela grava um disco com o cara que é completamente diferente do que ela já fez. Até mesmo remete um pouco, muito distantemente, o começo da carreira country, mas não tem nada a ver. É realmente um negócio acústico, um pouco mais indie, ainda tendo uma pegada da Taylor. E também é uma coisa muito espontânea dela, né? É visível ali no disco. E que vem de um gosto musical particular dela. Porque quando ela gosta que o Ryan Adams regravou, é porque no fundo eu acho que o gosto pessoal dela tá mais a ver com isso do que com o popzinho menininha. E ela é muito fã do The National. Então ela que procurou o Aaron, que era o guitarrista, para compor, porque ela até sabia que o The National gravava, compunha à distância. Cada um dos caras mora num lugar, então um vai gravando, eles se trocam e volta. E ela fala assim, o Aaron já tem, e é o The National, que é uma banda que ela adorava. Banda que eu particularmente gosto bastante também. Eu acho que os caras fazem umas coisas meio complexas e fica bonito. Porque o vocalista também é muito bom. E o cara aceitou, né? Então pra ela já entra naquela coisa da aceitação, né? De um outro meio. Que não é o meio mainstream, mas é um meio que é mais descolado, meio alternativo, né? Mais cabeça, mais artístico, talvez. E a coisa funciona. E a coisa funciona. Aí agora, enfim, chegamos no folclore. No folclore. No folclore, quando a gente... Não, Chico, aqui é diferente, a dinâmica é diferente. A gente devia estar onde a gente está agora, entendeu? Aí o que... Eu não sei o que você está falando. Você falou, a gente devia estar acabando. Eu tô falando, não, a gente está na hora certa. Ah, tá, entendi. Então no momento certo. É igual a vacina do governo. Dia D, na hora H, vai ter. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Né? Igual o Tomás Juliano também, tá acontecendo. O que acontece é o quê? Quando você vai então ver as músicas, principalmente lá no documentário Disney Plus, fica mais fácil de você prestar atenção.
Eu assisti o documentário lendo fácil. as letras das músicas, né? Ou bota na legenda em inglês que aparece daí a legenda da música. Eu assisti assim. Mas enfim, quando você vai ver ali, então, a primeira coisa que aparece é realmente uma questão da maturidade da Taylor no sentido Artística. Artística. A primeira coisa que a gente vê, assim, ela deixa de ser o centro das suas músicas. Ela deixa de cantar em primeira pessoa, sendo autobiográfica. Ela deixa de fazer um diário musical, né? No sentido que todas as letras dela, diários de adolescente, com seus draminhas de amores perdidos e tal. Isso. Sempre foi isso. A temática ainda permanece muito. Quase todas as músicas relacionamentos que não deram certo, não sei o quê. Mas já não é sobre ela. Ela cria personagens, ela cria histórias. Isso já é uma mutação. Para quem escreve, conseguir criar, sair de si para criar, já é um avanço absurdo. E ela cria, ela cria os personagens, ela cria até um triângulo amoroso em 3 músicas lá, né? Acho que é Beth, Joey e mais alguma coisa. Mas o que chama a atenção pra caramba, que é, por sinal, o tema do nosso post lá sobre a camada 7 da Taylor, o que chama a atenção é uma música chamada Epiphany, do folclore. Então, se você puder, escuta agora já, aqui no Spotify a música vai tocar agora um trechinho. Vamos escutar e depois a gente fala um pouquinho sobre ela, né? Por que você fez a pausa agora? Você não fez pra nenhuma das Não outras? sei, é porque a gente tem que agradar gregos e troianos, entendeu? De um lado. A gente não parou nada, eu só pensando assim, cara, ele vai ter uma dificuldade pra cortar, pra botar no podcast do áudio. Do lado tem. E de repente, vamos ouvir agora. Eu falei, mas já teve 4 músicas que ele não fez isso, Heitor, Enéas, Menelau, Aquiles, Agamenon. Você fala, caralho, brother, vocês são tudo gente boa, cara. Do tipo Crônida, Cronida, que tipo olhando e fala, quem é que eu ajudo? Tá todo mundo rezando pra mim, velho. Tá aqui Spotify de um lado, YouTube, enfim. Você deve ter escutado. Já escutou? Quando você ouve o Epiphany, então, é interessante porque aí tem uma novidade maior ainda. Que é quando a Taylor ela resgata a história, né, do seu Ela avô. muda de assunto. Uma coisa que é legal do disco é que a primeira música, que é The One, tá lá a coisa do se você fosse o The One, né, o primeiro, o cara da minha vida e tudo mais. Quase todas as músicas de folclore tem esse tema romântico que não deu certo, né, aparecendo ali. Só que escritos de histórias que não tem a ver com ela. E quando você vê ela como compositora, que já demonstrava que era compositora, mas aqui, ela realmente é compositora. Mais do que se parecia. E os primeiros versos de The One diz assim, comigo tá tudo bem, tô aqui fazendo umas merda nova. Que eu não sei muito bem o que vai dar. E é as próprias composições que ela faz. Não, e a frase na sequência eu resolvi dizer sim em vez de não. Em vez de dizer não. E isso é bem lembrado, porque esse verso é fundamental, porque esse sim que ela tá dizendo não é um sim para as outras pessoas. É um sim para ela mesma. Sim. Ela tá dizendo não, o não que ela sempre disse foi para ela no final das contas. Porque ela sempre teve no final agradando mais os outros do que a ela mesma. Aqui ela tá dizendo sim para ela. A Taylor Swift percebe uma espécie de intervalo de janela na qual ela não precisa agradar ninguém. É um período que ninguém espera nada dela. E ela fala assim, cara, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. O que eu sou, de certo modo. A Taylor Swift é como se fosse uma borboletinha que entrou no casulo para sair uma nova forma. Vira uma lagarta para virar uma nova forma. E nesses discos, nos 2 discos, é mais ou menos isso. Esse processo de romper um novo casulo para uma nova forma. Que na verdade, me parece muito mais a Taylor Swift do que tudo que veio antes. Sim. E os primeiros versos dizem isso, ela está dizendo sim para isso. Todo disco ainda tem a pegada da temática meio adolescente, meio diário, não sei o quê, não dela, mas nessa temática. Até a música e tudo mais, mas estamos ainda dentro do universo Taylor Swift. Algumas coisas interessantes tem uma música chamada The Last Dynasty of America, alguma coisa assim. Isso, que ela conta muito a história boa a história de uma mulher que perdeu o marido, enfim, daí são ela ricos, vão pra festa. Ricos. Outra é Elise Case, alguma coisa assim. Illicit Affairs. Affairs, isso. Em que ela conta, até no documentário ela fala que tipo, 2 amantes, né? Ela Casados, fala que ela se permitiu cantar alguma coisa que não fosse ela. E aí porque eu fico na dúvida. Não, mas enfim, né, ela não tá se colocando, se ela tá contando dela, verdade. Só o mundo saberá. Verdade. Mas daí vem a Epiphany, em que ela realmente, ela muda de tema, e ela resgata esse avô que lutou na guerra. E que é uma história legal, e essa é a única, talvez, das poucas partes do documentário em que saber a história ajuda a entender a letra. Porque ela fala que o avô lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele nunca contou de uma batalha, que eu não vou me lembrar agora qual é a batalha em si, que foi muito sangrenta. Guadanacal, uma coisa assim. Na qual ele sofreu muito, foi muito violenta e ele nunca conseguiu falar a respeito daquilo.
né? E a família foi descobrir dessa batalha muito tempo depois. Então ela começa falando do avô, justamente com esse tema. Tem certas coisas que a gente não consegue falar, de tão dolorosas, de tão terríveis, ou porque ainda não é o momento a respeito. Então ela começa a falar disso. E ela, como uma grande artista que ela linka isso com o momento da pandemia. Ela vê o avô no fronte de batalha, vendo as pessoas morrerem e chamando os médicos. Médicos, venham aqui salvar. Quem assistiu, até estou revendo Band of Brothers. Puta que... Cara, tem aquele episódio do Band of Brothers que é na neve. Um brinde, cara. Puta, cara, aquele... Que é na neve. Aquela cena do brother sendo baleado e o cara tentando segurar o cara, ele não pode ir porque senão ele também vai ser baleado. Essa é esse o cara segurando o sangue assim... Esse episódio. Nossa, eu não tenho testosterona, né? Metade desses aquilo brother, ali. Não, talvez naquele circunstância a gente tivesse. Mas aquele episódio, o protagonista é o médico. O médico que fica meio atônito no cenário. Eu falei, caralho, essa música da Taylor cabia naquilo. Olha, isso é artista, cara. Uma mulher que não passou por nenhuma dificuldade desse tamanho faz uma música que casa com a história de uma guerra mundial na qual o soldado vai se identificar com a expressão que o artista está dando para aquilo. E ela consegue juntar a experiência da guerra com a experiência da pandemia dos médicos e faz uma estrutura musical que ela diz assim, respirando e expirando, né? Inspirando e expirando, inspirando e expirando. A dificuldade de respirar, que é quando você está morrendo, né? Eu não quero parar, e é a maior dificuldade do Covid, da pandemia. As pessoas ficam de bruços, entubadas, tentando respirar sem conseguir. Uhum. Então ela conseguiu dar uma forma artística unindo a experiência familiar do avô, a experiência da guerra, que é universal para muita gente, com a experiência da pandemia que está acontecendo, numa forma artística que é da Taylor Swift. Sim. Aí ali, meu amigo, nesse momento da epifania, é epifania no sentido, saiu do casulo. Saiu. Temos uma nova artista aqui. E a epifania que ela fala, isso é legal de falar, epifania é até um termo técnico em literatura, que o James Joyce até desenvolve melhor, que é aquele momento em que dá o insight, quando você clareia tudo, momento de lucidez quando que você entende. Quando você está no romance, na literatura, e fala... Entendi. E ela coloca ali, tudo que a gente quer é o momento de epifania, nem que seja no sonho, dormindo, para que a gente entenda o sentido de tudo isso. Existe uma epifania artística na Taylor Swift que através do que ela está fazendo ali, de certo modo, é uma epifania para ela. Uhum. E isso vai aparecer não na música Epifania, mas na bonus track. E aí é o que é interessante, ela grava um disco inteiro, de certa maneira... ela grava o disco inteiro, de certa maneira, sem se colocar... Isso. Sem colocar essa experiência dela... né, de romance, enfim, sem colocar... Agora eu também estou procurando aqui a porra do negócio, Chico. Deixa eu... acho que agora foi. Tem um prego aqui, certo? Pega. Pronto. Ela escreve... Ela compõe o disco inteiro sem colocar essa experiência dela. Ela como ela relata, ela de certa forma expressa na Epifania, se não me engano é a última... não é a última música do disco. Não, Epifania não. Tanto que a música seguinte, Epifania, é meio que uma bruxante, porque ela vai falar sobre closure, sobre fechar. Encerramento farsa, de amor, não sei o que. É a mesma coisa. Você falou que as Swifters, sei lá como é que é o nome, iam ficar chateados com a gente, mas a gente tá sabendo sequência, letras e sequência das músicas. Mas elas não chegaram até aqui, meu amigo. Eu acho que elas não chegaram até essa parte do podcast. Enfim. Vamos rezar. Vamos rezar aí. O que acontece o que é interessante, ela grava um disco inteiro e ela não fala de certas experiências dela. Aí a bonus track do Folklore é o The Lake, né? The Lakes. Aí sim ela está falando sobre ela como artista e sobre a identidade dela e sobre o drama que para ela é ser artista. E outra coisa que daí o documentário ajuda você a entender que não é só um artista madura, mas é alguém que, vai além do meiozinho dela. Porque esse The Lakes é um distrito lá na Inglaterra, não sei se é em Londres, no qual os poetas do século XIX iam se refugiar para escrever suas poesias. Uhum. Que era o Wordsworth, eu esqueci o nome do outro poeta, acho que Keats. Eles iam para lá, ficavam nos chalés para compor as suas poesias, precisavam fugir da realidade para encontrar a verdadeira realidade da arte deles. Uhum. E é exatamente o que a Taylor Swift está fazendo com os discos, porque ela foi para o seu chalézinho para se proteger da pandemia, né, no meio do mato, e é lá que ela foi compondo, lá onde foi gravado, inclusive, né, acho que o documentário, se não me engano. O documentário, qual? Sobre o folclore.
Eu não sei se é o dela ou se é o do produtor, mas é um lugar no meio de uma fazenda. O documentário foi gravado num estúdio no isso, meio do nada. Ela gravou o disco em casa, né? Mas Mas aí você percebe que ela fala do tipo. Ela para na frente do túmulo do Wordsworth e dela fala: Você conseguiu, né, cara? Você conseguiu. Ela eu fala entendi o que alguma você coisa, fez. Eu entendi o que você fez. Aí você começa a perceber assim. E ela do quer tipo, fazer isso. Opa, cara, aí tem uma. Aí é a aflorar da maturidade mesmo. É a né? epifania dela. É a epifania. A epifania dela é o seguinte: eu tenho que sair desse mundo que eu tô. Seja o do folk count da direita ou da lacração da esquerda depois. Eu tenho que sair disso e tenho que ir para os lagos, junto com as musas. E a letra é linda, porque ela fala: eu vou, mas eu não vou sozinho. Eu quero o meu amor do meu lado, que é sobre o sol que ela cantou até hoje. Sim. E ela quer ir para os lagos para então poder ser a artista que ela quer ser. The Lakes é a grande epifania artística, no sentido que ela percebe que ela tem que ir para os lagos da poesia, da arte, e não para coisa midiática, celebridade, MTV, política, lacração, o caralho a quatro. É algo que é artístico, não sei se pessoalmente ela tem essa autoconsciência, mas artisticamente o bônus track é: esse disco meu é o The Lakes, eu tô saindo. Eu tô indo para algo que é muito mais real para mim do que qualquer outra coisa. E isso torna o disco... Não, muito aí melhor assim, qualquer coisa que ela quando- fez. Se você botar e ouvir os restos de todos os discos anteriormente, não. você vê que assim, o The Lakes ali já tem uma profundidade que não existe, entendeu? Até mesmo Não. ela brinca tem um verso que ela brinca as palavras valerem a pena, que é o Wordsworth, né? Words. Então assim, esse tipo de coisa é muito interessante. Mas é muito simbólico que no folclore, quando ela vai e mergulha numa coisa completamente diferente, ela diz sim em vez de não, ela precisa de 17 músicas para bonus track, enfim, revelar alguma coisa para ela. E aí depois, acho que é o mesmo ano, né? No mesmo ano. Não, em 2020 ela solta, acho que no primeiro semestre, e ela vai gravar o documentário em junho ou julho, lá na cabine. Isso. E ela se encontra pela primeira vez com os caras que gravaram o disco com ela à distância. Então eles se encontram para trocar o disco ao vivo pela primeira vez. E o que acontece? Além do documentário ser gravado, essa reunião permite que eles componham mais música juntos. Então a Taylor Swift, ela nasce, ela meio que explode como uma compositora prolífica, só que ao mesmo tempo assim, com muita coisa para dizer, como contadora de histórias ali. E ali ela compõe quase tudo aquilo que seria um segundo disco que sai no intervalo de 5, 6 meses do folclore, que é o Evermore, no final de dezembro de 2020, no qual você já vê uma evolução artística nítida em muito pouco tempo. Simplesmente porque ela apostou em dizer sim para ela mesma e não para uma série de outras coisas que queriam que ela fizesse. E aí a gente consegue voltar pro Marlowe, né, que é o personagem do Linha de Sombra, Exato. que é o sujeito que ele chega uma hora que tá segurando tá sendo capitão pela primeira vez na vida, e ele fala: eu vou ter que atravessar essa porra. Não Mesmo? tem como. Eu tenho que dizer sim em vez de não. Então, para quem tá no naufrágio da maturidade, a maturidade ela é muito palpável, porque ela tem marcos físicos e palpáveis, no sentido de você conseguir uma carreira, pagar as contas. Mas não é isso. A maturidade também tem a sua faceta da maturidade emocional, de você conseguir ter um controle, ter um conhecimento interno de você, como também vai ter, em certos casos, como é o caso da Taylor, uma maturidade como artista, uma maturidade que aí sim a gente entende que é aquilo que a gente sempre fala da coisa. A maturidade, ela cria o chão onde você pode construir a sua vocação. Isso Porque agora, depois quando você ouve então o folclore, termina com The Lakes, você vai então pro Evermore, o Evermore, mesmo, as composições são muito mais complexas, né? Muito mais elaborado. Muito mais elaboradas. As letras são muito melhores. Tem uma questão do Evermore também que a gente tem que levar em consideração, é que tem muito mais ritmo, eles dão uma aproximada, menos... Acho que tem mais recursos, né? Pra fazer a... Mas, eu acho que não era falta de recurso, mas eu acho que era tipo assim, vamos só de fazer um pouco diferente pra não ficar nessa Mesma coisa. Só mesma coisa, né? Disco 2 Corre-se o risco de ela entrar numa nova fase também dentro de uma estrutura hipster, porque daí já tem participação do Han, né? Como é que é o nome da banda? Eu não sei, eu não Tem a ouvi. participação do Internet, não, aí a banda inteira. Acho que o banda guitarrista inteira. fala: galera, dá uma mão aqui, Venham todos vocês, venham por vocês favor, aqui antes que só sobe pra só pra mim. Só pra parecer que a gente, tipo, me ajuda nessa aqui. Vem todo mundo. Aí tem o- também o cara do Mumford o Sons, vocalista tem de do vocal. novo o cara do Bon Iver, esse tipo de coisa. Mas o que é interessante? Quando então você vai pro Evermore, aí já tem... É diferente do folclore no sentido de são músicas muito mais complexas. Uma das músicas que dá pra você ouvir, que tá no nosso playlist e perceber isso, né? aí, e perceber isso é o Nobody No Crime, né? Com a Han. Com a Han.
Entendeu? No Buy, No Crime. Que assim, é uma música que é um Ela tá contando um romance policial. romance policial, cara. Entende? Muito legal, cara. E, Muito legal, e assim, daí você não sabe quem matou, quem não matou, é um triângulo E amoroso. aí, você não né? sabe quem tá traindo quem, é um surubão às escondidas ali. velho. Aquela aglomeração que o Chico falou tá aqui Tá nessa... acontecendo aí. Ou seja, é interessante. Aí você vê assim, cadê a menininha falando do você me deixou e meu coração se partiu. Não tem mais Não isso. tem mais isso. E também, aí, né, ouça aí se você quiser, né, não vou falar escutem agora para não ser aqui novamente ser corrigido ao vivo, gravado, enfim. Só pra que piorar? Isso aqui é nosso podcast, a gente só piora, enquanto a gente mais piora, melhor, é paradoxal. A questão é que, aí também tem uma música que a gente tem que chamar a atenção, que vai ser a música que a gente vai terminar esse podcast, quem sabe um dia, que é Evermore, né? Que aí você percebe que tem uma maturidade razão de ser como do artista, e aí vem o Evermore. E o Evermore é muito interessante, porque aí ela fala sobre essa questão de, parece que do momento, parece que ela desdobra aquela epifania, né? Tem uma coisa nesse do disco do Evermore, assim, as letras são mais complexas, a música do The National, por exemplo, é em Coney Island, é um sujeito relembrando os amores perdidos, tem a mesma temática, mas não é tão focado somente nisso. Tem uma maturidade Tolerated, né? A música Tolerated. É verdade, Tolerated. Que é uma música maravilhosa, no qual é ela cantando como se fosse uma moça mais jovem, que está casada e que ama um sujeito que é meio que um escritor, um artista, alguma coisa, e ela percebe que o cara ama mais a ele mesmo do que ela, e que ele mais tolera o amor dela do que outra coisa. Uma letra maravilhosa, e muito madura artisticamente falando, e acho que não tem nada a ver com a vida dela. Tem essas coisas, tem conversas, né? Tem uma música que é ela meio que falando em primeira pessoa, voltando de Hollywood para sua cidade natal. Depois tem uma outra música que acho que é a Doroteia, que é o cara, o namoradinho dela antigo, recebendo ela, e puxa, você é a mesma pessoa ou não é? Conversa com músicas do folclore, que daí ela mesma diz que são meio que como se fossem personagens que cresceram na mesma escola e depois meio que se reencontram. Tem muito mais versatilidade, é muito mais complexo. Tem a Marjorie, que daí é da avó. A música da avó, porque a avó dela era acho que é da avó que vem muito da inspiração, o modelo maior dela. Foi uma cantora de ópera, e ela faz a música como se a avó estivesse dando conselhos para ela. E você vê ali então que tanto ela fala do avô, fala da avó. Esses discos têm uma espécie de ligação familiar, de história pessoal aparecendo, passa por toda a história pessoal dela, porque nesse disco Evermore tem a música que se chama Long Story Short, que em inglês significa encurtando uma longa história, que é a história do Kanye West, onde ela vai colocar quase como se fosse um ponto final, mais ou menos quando ela diz assim, bom, de tudo isso que aconteceu foi uma grande merda, mas ao mesmo tempo eu tenho você, porque teve um namoradinho dela que ajudou muito ela a suportar tudo isso. Ou seja, tem algo que é como se fosse um ponto final, um capítulo fechado da vida dela como artista e talvez como pessoa, que daí em Evermore vai ganhar um sentido maior, porque ela começa a falar quase com um tom de uma pessoa depressiva, pessoal, em julho eu tô assim, em dezembro eu tô assado. Serve a música para quem viveu todo esse período 2020 da pandemia, desse arrastar do tempo, que é muito parecido com a sensação do tempo para um depressivo. E você só ficar esperando, em julho eu estava assim, em dezembro estava meio que da mesma maneira. E ela vai dizendo, será que esse sofrimento vai ser para sempre? Aquela coisa, será que você vai ser? E ela fala ali no refrão, I was catching my breath, staring out on open window, catching my death, né? Então, ou seja, tem essa coisa do respirar de novo, né? Diante da morte. Diante da morte, esse tipo de coisa. Uma coisa meio down. Para chegar no final, quando começa o dueto com o Justin, do cara do Bon Iver lá, que aí ela vai falar literalmente de naufrágio. Por isso, é tudo. É só por isso. É só por isso que tem. Só por isso. Só por isso. Que ela fala do naufrágio, acho que nos últimos versos, que ela e ele, um fala e o outro responde ali, que ela fala assim, pra mim é maravilhosa a imagem que ela construiu. É realmente uma grande artista, Taylor Swift. Ela constrói a imagem do naufrágio e ela fala assim, será que, em outras palavras, né? Será que não dá pra gente fazer uma pausa numa espécie de intervalos de luz que quebram, né? Cracks of light. Cracks of light. A luz que quebrou essa escuridão do naufrágio no final das contas. Não dá pra gente fazer uma pausa da vida para ficar na luz. E essa pausa na vida para ficar na luz é a própria arte da Taylor Swift. E a música tem isso porque na hora em que entra o cara do Bon Iver, a música muda, né? A gente vai ouvir no final, para quem tá no Spotify, você escuta, você percebe que
tem esse cracks of light, ou seja, tem uma mudança de música, tem uma mudança Folklore de ritmo, e Evermore tal, são cracks of light na pandemia. E volta então pra música da forma como é original. Então, assim... É um amadurecimento como artista impressionante. Entendeu? É Taylor Swift passando pela linha de sombra artística dela, ganhando uma personalidade artística pessoal, e talvez isso signifique uma maturidade dela como mulher, como pessoa. Em Evermore tem a parte que ela fala, né? Existe uma linha que poderíamos simplesmente cruzar. É bem lembrado. Não é? Na parte ali, né? Ela fala assim, se você pensar em todos os custos, seja geado ou a violência dos dias de cão, nas ondas sendo arremessado, existe uma linha que poderíamos simplesmente cruzar? Então, tipo, é muito bonito a coisa de você ver, assim, que, tipo, ela entra, ela volta a falar da coisa da pandemia, ela volta a falar desse sofrimento, de tudo isso, em que ela vai tentar pegar o seu Catch My Breath, o Catch the Death, coisa e tal, mas ela fala assim, será que enquanto a gente está sendo arremessado, não tem uma linha que é só cruzar, não tem um ponto? Será que eu vou ter coragem de cruzar essa linha? E será que eu vou dizer sim em vez de não? E é só isso que a linha de sombra exige de você. Coragem para atravessá-la. Sim. Pode ser que você perca fenomenalmente. Pode ser que você ganhe. Não importa o resultado. Não importa que sem essa coragem para enfrentar, meu amigo, você não vive a vida. E é a coragem que a Taylor Swift teve para poder gravar Folklore e para poder então gravar também o Evermore. E de fato a conquista, o sucesso que ela teve com isso faz com que nenhuma gravadora agora tenha condição de dizer não para os planos particulares e pessoais dela. Sim. Como ela vai aproveitar isso que ela conquistou artisticamente falando, não sei. Estava até falando com o Jota que ela me lembra muito a história de vida do Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen é um sujeito que ele desde criança, jovem, ele só é pela música. Se você tirar a música do Bruce Springsteen, não tem personalidade ali, é na música. Só que o Bruce Springsteen faz é uma entrega tão grande para a música que é a vida dele tá ali. Então se você escutar hoje, ele tá com 70 e poucos anos, você escutar o último disco dele, que também tem um documentário lá na Apple TV, que eu escrevi coluna também a respeito disso, você vai ver ali que ele tá fazendo da música, não tem velhice. A velhice não é um fim da vida, a fogueira apagando, é um incêndio de vida, de força, de vitalidade. Se assistir show do Bruce Springsteen, com 70 anos ele faz show de 3 horas. Eu nunca me esqueço do Rock in Rio que ele veio para fechar a noite no mesmo dia do John Mayer. John Mayer veio antes dele. Um monte de menina lá, as Swifties do John Mayer, gritando, e o cara fez um show ok, burocrático. Entra o Bruce Springsteen, as meninas tinham tudo indo embora. Ficou só a veiarada lá. Tava cheio ainda, mas só a veiarada. Em uma música que ele tava fazendo, uma cover do Raul Seixas, ele tinha muito mais vida, muito mais pegada e alegria de estar ali no palco do que o John Mayer em 40 músicas. Também o Bruce Springsteen é foda, né? Todo país que ele vai, ele pega uma música. Pega a música dos caras. Na Austrália ele toca Bee Gees, toca AC/DC. Isso, o cara é foda. Ele foi pro México também, pegou uma música lá, sabe? O cara é foda. O cara é foda. E ele faz uma música, é a vida dele. Você vai lá, na Netflix tem o Springsteen na Broadway, que ele pega as músicas dele, é autobiografia através das músicas. E ele mesmo dizendo assim, ó, eu só tô aqui, tipo... É só isso que eu sei fazer, não sei fazer mais nada. Aí ele lançou um disco também em 2020, que foi gravado em 2019, que tem esse documentário, é sempre a vida dele, assim. Tá sempre ele ali, mas não é no sentido de arinho de adolescente. É no sentido de, cacete, isso é uma personalidade artística que é inteira. Não é só aparência, mas ele é aquilo que ele demonstra. Sim. Me parece que a Taylor começa um caminho desse, porque desde criança ela é isso. Sim. Ou ela vai ser essa artista completa, ou ela não vai ser nada. Assim, posso estar cometendo uma heresia aqui, que mas medo agora. Tem assim um vislumbre ainda que distante um pouco de American Record do Johnny Cash. Ainda tem pode ser, né? Tem um pouco disso assim, na coisa do que voltar pro essencial, ir pro folk. Que ela é uma baita de uma compositora, a Taylor Swift tem um potencial para ser uma das maiores artistas compositoras da música popular. Não tenho a menor dúvida disso. Mas enfim, é isso, Francisco Ursinho. Cara, 1h30, cara. Juro que eu achei que a gente ia chegar em 2 horas. Porque quando chegou 37, a gente ainda tava em Shake It Off, eu falei, rapaz, onde é que vai parar a nossa reputation? Ai, cara, a piada não veio no começo, cara, vai ser assim. Nós vamos perder todos os nossos lovers, entendeu? É isso, meus amigos. Pra quem tá conhecendo agora, não sabe que essas piadas vêm já no começo. Ninguém tá conhecendo agora. Ninguém que tá conhecendo agora chegou até aqui. É só folclore, tá? Vai ser Evermore assim. Evermore assim. Merda, eu perdi. Ah, cara. Sério. Caralho, o Chico teve uma epífania antes de mim. Shake it off. Shake it off. Vamos parar mais agora. Quais são as próximas músicas dela? Calma aí.
É assim, our song é assim. Isso aqui é só Champagne Problems, entendeu? E você só tem que tolerate it, entendeu? É só isso. Vamos embora, vai, antes que fique Viu? mais... The Gold Rush. Never mind, cara. Never mind. Tá bom. É isso. Acabou então? Acabou? É isso? Acabou. Assim Vai ter que assim fazer termina. Agora, meus amigos, eu vou fazer os chamados aqui, finais. Quem tem que sempre fazer esses chamados e vocês vão poder assistir o Chico. Chamado? É a hora que eu falo, então, se você quer Mas daí eu não posso usar o meu celular pra poder ir ver outras coisas. Eu simplesmente desligo nesse momento. Por que o Chico dá um tchau meio distante assim no final? Porque eu já dei tchau há muito tempo. Ele é lembrado. Não, é o seguinte, agora você presta atenção, Chico, você também vai ter que fazer propaganda comigo. Estamos começando a jornada do Náufrago 2021. Se esse é o primeiro podcast, meu amigo, imagine um ano de podcasts. Eu não sei se isso pra você é bom ou se pra você é ruim, mas se você achou bom, a gente vai ter a nossa jornada 2021, é isso aí. entendeu? Então siga a gente lá no nosso... Eu falei pra fechar. Siga a gente com toda a velocidade igual essas motos lá no nosso Instagram, né? Realmente se inscreva aqui no YouTube. Eu nem sei o que dá pra fazer no YouTube, dar like, se inscrever. Eu acho que dá pra, na descrição dá pra gente deixar o link para a landing page, se já estiver funcionando. E também tem, não sei se tem sininho, receba as notificações do YouTube. Não sei, tá se acostumando com isso aqui. Você sabe como é que funciona essa merda aí? Clica aí e acompanha. Eu não sei como é que funciona. Então é isso, tá bom, meus caras? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas vamos, a jornada do Náufrago, o que é essa merda, João Paulo? Você fala disso? Não sei, você fica ainda tipo... Não, a jornada do Náufrago é o seguinte... Explica, vai, Chico. A jornada do Náufrago, todos os projetos novos, a jornada do Náufrago que a gente fez em 2019, 2020, que é umas coisas assim, meio que te orientar no meio dos naufrágios. A gente passa por vários naufrágios. 2019 foram 15 lives insanas, nunca mais fomos os mesmos depois daquilo. A gente vai fazer 15 dias virar um ano. Isso, porque... é pra depois dormir. Basicamente. E ainda o ano passado a gente fez uma micro, porque a gente ficou meio traumatizado de 15 lives, a gente fez uma micro com uns 4 lives, mas enfim. É verdade. Aí esse ano que a gente percebeu foi o quê? Que não basta só a gente fazer um monte de conteúdo na confraria, fazer várias coisas, blá, blá, blá. Muitas vezes a gente precisa pegar e fazer um roteiro. Então, durante o ano inteiro, a gente vai fazer essa jornada do náufrago. A gente vai passar pelos 4 tipos de naufrágios. Começando por esse da maturidade, que a gente está começando pela maturidade. Então, março, abril e maio, a gente vai falar sobre maturidade, tá? Junho, julho, agosto, sobre relacionamento. Setembro, outubro, novembro, sobre vocação. Dezembro, janeiro e fevereiro de 2022, a gente vai falar sobre naufrágio total. Então, você tem a chance de participar com a gente dessa jornada. Vai ter um grupo no Telegram, onde você vai aproveitar. Basicamente, a gente vai organizar, né, utilizar alguns dos conteúdos que a gente tem na Confraria dos Náufragos para falar a respeito de cada um desses temas, né? E você vai ter guiado. Toda semana vai ter um conteúdo que a gente vai estar conversando a respeito. Exatamente. Né? E os podcasts vão conversar também, obviamente, com isso tudo, mas isso é a jornada do Náufrago que você está convidado a participar aí durante esse 2021, 2022, já que a gente ainda não saiu, né? Mas está começando com vacina do naufrágio total da pandemia. Sim. Então não tem melhor momento. Todo naufrágio total, aprendendo com Taylor Swift, todo naufrágio total é uma ocasião para você amadurecer. Por isso que a gente começa com o naufrágio da maturidade e falando da própria Taylor Swift, o que ela fez na própria pandemia. Isso é uma grande jornada do náufrago. No YouTube eu sou foda. Eu sou foda. Cara, esse Chico do YouTube aqui, hein? Que diferencial, rapaz. É isso aí, meus amigos. Enfim. Você quer dar tchau, Chico? Fala. Cara, eu vou fazer igual o dono do motel em Curitiba, o Taiô, que desde os anos 80 tem uma propaganda na televisão em que ele termina descalço, eu não estou descalço, ele termina descalço na frente do motel dizendo: apareçam! Então é assim que eu termino. Apareçam mais vezes. Apareçam! Apareçam. Um abraço, meus caras. Tchau.